Quando o assunto é esporte, é a minha obrigação e compromisso assumido desde que, em 2001, tive a minha iniciação esportiva aqui em Santa Maria. Então, por isso eu gosto muito de debater esse tema, porque eu acredito no esporte como uma das ferramentas essenciais para o desenvolvimento humano. Então, eu quero aqui, primeiramente, parabenizar a vereadora Ellen, né, por ter idealizado este projeto, né, que assegura, então, 30% dos recursos da Lei de Promoção e Apoio ao Esporte, o PROESP, né, destinado, então, às modalidades do naipe feminino. Também é importante a emenda da CCJ, que faz com que, nesse dispositivo, em não havendo inscrições suficientes no número de projetos nesse naipe, os recursos poderiam, então, ser aplicados em outras áreas. Importante destacar, inicialmente, o programa que recebeu um aporte considerável de recursos por meio da gestão do prefeito Jorge Pozzobon, do PSTB, uma vez que o programa, ao longo do tempo, desde a sua criação, sempre teve recursos minguados, digamos assim, em relação àquilo que o esporte realmente precisa e precisava em Santa Maria, com certeza vai precisar ainda mais. Uma mudança no entendimento em relação ao orçamento do município, um trabalho da Secretaria de Esportes, fez com que este orçamento mais do que dobrasse. Hoje são 2 milhões de reais disponíveis, então, para as entidades esportivas promoverem as suas ações. Mas eu faço um alerta em relação a esse orçamento, vereador presidente Manuel Bagic, e já não é a primeira vez que eu comento isso. Nós estamos, vereador Augusto, à mercê de perdermos boa parte dos recursos do PROESP, porque a reforma tributária faz com que o nosso ISS, que é o principal imposto que fomenta a nossa lei municipal de promoção do esporte, passará então a ser o imposto federal. Ou seja, esse imposto não vai mais existir no cofre do município e quem vai perder será o esporte do município. Quem vai perder também será a parte da cultura aqui no município por meio da LIC, que deixará de ter valores consideráveis oriundos desse recurso. Mas o que fazer, então, quando já Desculpem pela estamos, falta de espaços já esportivos estamos nas escolas. percebendo uma dificuldade logo ali à frente? Tanto o Fundo Municipal do Esporte quanto o Fundo Municipal da cultura já está sendo operacionalizado, o do esporte também já começa a receber recursos oriundos de verbas remanescentes dos projetos do PROESP, porque essa passará a ser uma alternativa para os municípios conseguirem manter as suas estruturas do esporte funcionando. Manter. Não é nem pensar em melhorar, porque nós teremos um déficit, então, financeiro. E provavelmente as emendas impositivas dos vereadores serão cruciais nesse processo. Nós temos um raio-x dos projetos que hoje estão aprovados no PROESP. São 48 projetos, ou seja, a totalidade dos que foram apresentados foram aprovados, porque há uma política diferente da Secretaria de Esportes. Todos que são lá propostos têm como diretriz básica serem aprovados, porque o Conselho Municipal de Esporte faz esse trabalho, desde a orientação aos gestores, para que os projetos sejam bem elaborados e possam ser, sim, aprovados. E ainda que não estejam adequados, há prazos de recursos para que isso seja, então, possível. Hoje nós temos, no PROESP Santa Maria, 34 projetos que amparam tanto o naipe feminino quanto o naipe masculino. Ou seja, são projetos para meninos, meninas, homens e mulheres. São 34 projetos, um total de 48, né? Exclusivos para o naipe feminino, há 5 projetos sendo executados, então, exclusivos para o naipe feminino, exclusivos
no caso de modalidades do masculino, são 8 projetos. Hoje, se 100% das entidades esportivas oferecerem projetos para o masculino, serão certamente aprovados 100%. Mas eu entendo, vereadora Ellen, e por isso eu lhe parabenizo mais uma vez, porque é importante constar num dispositivo legal, a rigor da lei, esta segurança, digamos assim, porque hoje nós estamos com uma estrutura consolidada no município enquanto esporte, mas isso pode sofrer alterações e assegurar isso em lei é importante. Então, mais uma vez, destaco o porquê, já manifesto aqui o voto favorável à aprovação desse projeto. Tivemos em Brasília, juntamente com o vereador Danclar, conversamos diretamente com a secretária nacional de esporte de alto rendimento, a secretária Isiane Marques, atleta olímpica do basquete, e também observamos o déficit financeiro que há hoje na estrutura do esporte nacional. O orçamento do esporte em nível nacional corresponde a 0,01%. Ou seja, meus amigos atletas e esportistas, o esporte ainda precisa iniciar em nível da estrutura nacional por conta de um orçamento que é muito precário. Porém, há sim um movimento importante, e eu devo destacar aqui o trabalho do Congresso Nacional, porque foi aprovado e foi sancionado pelo presidente o Plano Nacional do Esporte. Mas, ainda que tardiamente, pois o plano foi aprovado em 2022 e sancionado recentemente, nós estamos passando por um processo onde o Congresso tem sido extremamente importante, porque na aprovação do Plano Nacional houveram vetos do presidente e teve um veto que prejudicou praticamente todo o plano. Na intenção dos legisladores, o Plano Nacional previa, então, a criação do Fundo Nacional de Esporte. Logo, este dispositivo que garantiria, então, uma autonomia financeira por meio de um orçamento federal para que estados e municípios pudessem, então, operacionalizar esses orçamentos aplicando diretamente nos esportes. Infelizmente, não foi o entendimento do presidente e vetou, então, esse que seria o principal artigo da Lei Geral do Esporte, além das diretrizes, a garantia, então, do orçamento. De certa forma, houve, mais uma vez, a manifestação dos ministros, em especial o ministro Fufuca, que é o atual ministro do Esporte, que foi ao Congresso, pediu o apoio dos deputados para que pudessem votar, então, contrário a esse veto presidencial. Até chama atenção como ainda se mantém no cargo o ministro Fufuca, porque foi, então, contrário ao veto, no caso, sancionado pelo presidente, mas que articulou muito bem com os colegas deputados federais e conseguiu, então, para que mantivesse a criação do Fundo Nacional do Esporte junto à Lei Geral do Esporte. Então, o Congresso aprovou, nós temos aqui a notícia em um site oficial, né? Aprovado, então, o Fundo Esporte, data do dia 10 de maio deste ano. Isso, então, vai garantir que os municípios possam, junto com os seus fundos municipais, receberem um aporte financeiro direto das fontes de recurso federal. E, nesse sentido, atletas, esportistas que estão aqui presentes, qual que é a diferença entre um fundo nacional que é amparado pelo fundo municipal e do PROESP? É importante entendermos isso. O fundo já garante o recurso em caixa e basta um edital para que ele seja liberado. Então, já existe o recurso. O PROESP é diferente, é uma lei de incentivo de renúncia fiscal, ou seja, uma vez aprovado o projeto, a entidade vai captar o recurso junto às empresas locais por meio da isenção de impostos. Mas o alerta, o principal imposto municipal não será mais
gerenciado pelos municípios, no caso ISS, que é quem fomenta o PROESP. Então, nós já estamos um passo além, vereador Luci, pensando em como garantir a vida do esporte Santa Maria. Que bom que o Congresso teve esse entendimento, que bom que o Congresso derrubou o veto do presidente e garantiu o Fundo Nacional, e óbvio que agora a nossa pressão é para que, junto à lei do orçamento, possa estar lá prestigiado o esporte, não somente com 0,01%. Agora é a hora de nós buscarmos os nossos deputados, buscarmos essa mobilização política para que no orçamento o esporte esteja definitivamente contemplado. Mas já há um movimento entre essas negociações que existem em Brasília em relação às emendas, o orçamento secreto e tudo mais, para que os deputados mobilizem, então, emendas ao Fundo Nacional, né? Mas, da mesma forma, isso pode acontecer para os fundos municipais, as emendas diretas dos deputados, o que acaba também beneficiando diretamente os municípios. Mas isso não se enquadra dentro de uma diretriz que eu entendo ser a mais indicada para uma diretriz dentro de um plano nacional, onde está assegurado o orçamento e que não dependa tão somente das emendas parlamentares. Então é importante nós entendermos isso. Nosso trabalho agora consiste em fomentar este fundo municipal. As emendas dos próximos anos, vereadores, a partir do próximo ano, as emendas dos vereadores já podem ser aportadas ao Fundo Municipal de Esporte e, por meio do edital público, de chamada pública, poderão ser ofertadas às entidades esportivas. Em alguns municípios, cito o estado do Paraná, que é o estado mais evoluído no cenário esportivo nacional, é possível que esses recursos sejam repassados diretamente aos profissionais de educação física que atuam com projetos de incentivo desde a base até alto rendimento, criando um vínculo direto, obviamente, dos professores para com os seus projetos. E isso está, inclusive, no nosso escopo de planejamento aqui do município para que o esporte possa dar também essa garantia àquele professor que muitas vezes é voluntário, vereador Luci. Muitas vezes está reunido lá no sábado de manhã, no domingo à tarde, com as crianças, com os adolescentes, ministrando, pelo amor ao esporte, um treinamento, capacitando esses jovens para a vida. E por isso, mais uma vez, eu destaco a importância de nós fomentarmos o fundo municipal que dá essa condição. Nós votamos aqui no ano passado uma alteração também no PROESP, que garantiu que 100% dos recursos sugeridos pelas entidades pudessem já ser repassados também aos professores e aos técnicos, né, da educação física que ministram treinamentos esportivos nas entidades. Essa foi uma grande mudança e isso com certeza garantiu que o reconhecimento do profissional que está hoje atuando no esporte pudesse ser, a partir de Santa Maria, um exemplo a todas as outras leis de incentivo pelo Brasil. Então, presidente, eu quero aqui mais uma vez destacar que o esporte, mais do que nunca, passa e deve ter o seu verdadeiro reconhecimento como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento humano. Mas eu reforço aqui, especial, vereador Danclar, aqueles que dizem que o esporte tira da droga, que o esporte tira do crime. Isso não é verdade. O esporte ele previne que o jovem, que o adolescente esteja na droga. Ele previne que o jovem, que o adolescente esteja no crime. E para que isso seja efetivo, nós temos que começar a ter um olhar mais do que especial, mas com exclusividade ao esporte na escola, a educação física escolar. Infelizmente, nós não temos no Brasil ainda uma cultura voltada à educação física escolar. Vamos ver a estrutura que nós ainda penamos em ter junto às quadras esportivas das nossas escolas municipais, também estaduais. Em pleno 2024, após termos sediado aqui Jogos Olímpicos no ano de 2016, não se admite, não é possível que se admita uma escola ainda não ter um mínimo de uma quadra coberta para as aulas de educação física. No Rio Grande do Sul já deveria, inclusive, ser quadra coberta e fechada por paredes, porque aqui o frio extremo também já prejudica bastante a atividade física ao ar livre. Mas cabe a nós lutarmos por isso, para que de forma plena
a educação seja praticada, seja no âmbito do cognitivo, seja também no âmbito físico, porque é isso que vai garantir uma sociedade mais saudável, uma sociedade com mais horizontes de oportunidades, em especial aos jovens, que têm hoje no esporte, talvez como a única oportunidade de buscarem uma vida melhor. Devo citar aqui, por exemplo, do nosso projeto social, a aluna Luana Taborda, que mais uma vez consagrou-se campeã nacional. Já é o terceiro ano consecutivo que consagrou-se campeã nacional, oriunda, assim, de um projeto aqui de Santa Maria, como tantos outros projetos que também estão revelando atletas que estão mudando a vida de suas famílias graças às oportunidades que o esporte tem dedicado a esses jovens. E provando como exemplo também as demais crianças e adolescentes que estão nessas comunidades. É por isso, o vereador Coronel Vargas, que quando defendemos a segurança pública, defendemos, antes de mais nada, a prevenção que nós conseguimos fazer, trazendo esse jovem antes que o crime aconteça, a prática, então, do esporte. Por mais campos de futebol, por mais raias olímpicas, por mais tatames de judô, afinal de contas, esta armadura que nós utilizamos no esporte, como diz a sensei Agatha Pavani, os kimonos que vestem os seus super-heróis no judô, é o que garante que nós não tenhamos que investir depois em armamento pesado para combater o crime, que é muito mais caro e muito mais doloso, infelizmente, na nossa sociedade. Então, pensamos nisso, que o investimento no esporte, ele traz todas essas prerrogativas positivas para a nossa sociedade. E que bom que nós temos uma lei de incentivo ao esporte local, e que bom que a Secretaria de Esportes já se preparou e já organizou um fundo municipal para que esse fundo possa receber, então, recursos e para que haja um repasse direto para as entidades, sem que haja necessidade de se preocupar com aquela parte burocrática que é necessária, sim, porque nós estamos falando do orçamento público, mas a ideia é que se desburocratize isso e passe por meio do fundo municipal, na expectativa também de receber recursos do Fundo Nacional, a termos uma eficiência maior no repasse desses recursos e na execução desses projetos. Eu quero aqui, por último, também destacar, aproveitar que o tema é esporte, o trabalho da CUFA, Central Única das Favelas, que já fez o cadastramento dentro do edital do governo do Estado. E vou fazer aqui uma ênfase ao governo estadual, citar o governador Eduardo Leite, do PSTB, porque quando é para criticar, também criticam citando os nomes do partido, mas quando é para elogiar, também faço questão de destacar o trabalho do governador Eduardo frente ao esporte, onde nós temos o secretário Darley, que tem feito, então, um trabalho ímpar em relação aos orçamentos que hoje estão disponíveis pela lei de incentivo, mas também o repasse direto do fundo estadual, junto à CUFA, que está mantendo materiais esportivos para todas as iniciativas que buscaram, então, esse aporte de equipamentos esportivos para seus projetos. Santa Maria está cadastrado, se não me engano, com mais de 200 projetos, ali, 200 iniciativas, e, obviamente, eu acho que a grande maioria vai ser contemplada. Então, agradecer mais uma vez aqui ao trabalho da CUFA, em especial a CUFA Santa Maria, que tem feito aí toda essa articulação junto ao governo do estado, buscando também a nossa cidade, nossa região aqui a ser contemplada por esses materiais esportivos. Serei isso, então, presidente, mais uma vez agradecer a atenção de todos os vereadores e também fazer aqui um pedido especial para que possamos votar favoráveis à aprovação deste projeto, que mais uma vez vai beneficiar o esporte, esta ferramenta essencial para o desenvolvimento humano. Muito obrigado.